Alô, alô, amigos e amigas de Sabe Caxias, estamos de volta aqui com dinâmica, trazendo sempre mais conteúdos, sempre com o prazer de divulgar também ações culturais aqui da nossa cidade, de Caxias do Sul e de todo o Brasil. Ontem falamos sobre teatro, né? Hoje vamos falar sobre fotografia e espaços para música. Sabe Caxias, você acessa pelo sabecaxias.com.br, nossa central de notícias, o nosso portal de notícias desde 2013 nesta plataforma e todas as redes sociais também, né? No YouTube, no Instagram e aqui no Facebook neste momento. Vários grupos também que são satélites das nossas mídias, atingindo aí uma ampla população, não mais apenas regional. Hoje a internet é mundial, cidadãos brasileiros e cidadãos do mundo. Mas aqui nós queremos dizer que temos muitos grupos satélites crescendo ao redor de Sabe Caxias, das nossas divulgações. Quero mandar um abraço para toda a galera do Desvio Risso, do Serrano, do Centro e, é claro, para toda a cidade de Caxias do Sul. Citei apenas alguns. Sabe Caxias, neste momento, é cultura, viajar pelo mundo sem ver. Já imaginou? A sala de fotografia está com esta exposição, né? Tem expedições aqui, é o nome. Quem vai falar conosco é a Liliane Jordano. Falei certo, né? Depois ela me Isso. corrige se caso né, eu tenha dito errado. E nós chamamos como curadora, diretora. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Miguel. Obrigada pelo espaço. Que bom estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre arte, cultura, fotografia. Que bom. Que legal. Fala um pouco sobre a sala de fotografia. Eu tenho recebido já há algum tempo, mas nunca tivemos a oportunidade. Nosso primeiro contato pessoal digital, não é? Antes de nós falarmos Isso. da exposição e desse novo trabalho, né? Você está comemorando 10 anos em 2021, né? É um bom tempo, né? Um período, inclusive, bonito, né? 10 sempre é um período legal de se comemorar. Fala um pouco sobre esse espaço, por gentileza, Lilian. Então, a sala de fotografia, na verdade, Miguel, ela vai completar 14 anos. Agora, no mês de agosto, a gente completa 14 anos. Mas são 10 anos que a gente tem feito as expedições fotográficas. Então, Legal. nesse mês de fevereiro, a gente comemorou os 10 anos da primeira vez que a gente foi à Patagônia Argentina com um grupo de 20 pessoas. Foi a nossa primeira expedição internacional e fomos com um grupo de 20 pessoas para fotografar e conhecer, então, os mistérios, né, e as belezas da Patagônia. E aí comemoramos, então, com uma conversa com um dos nossos guias preferidos lá da Patagônia, o Martim Navarro, e conversamos com ele sobre as curiosidades da Patagônia, sobre as curiosidades de uma viagem à Patagônia, sobre as questões culturais, as questões ambientais. Enfim, foi uma conversa muito bacana. E disso resultou que resolvemos, então, de fazer a cada mês uma atividade comemorativa a essa data dos 10 anos aí. E esse mês, então, na próxima segunda-feira, vamos estar conversando com a Melina Hernandes, que é uma viajante pelo mundo. A Melina tem uma característica muito particular, que ela é uma viajante solitária, mas não tão solitária, porque ela é acompanhada sempre de uma cadela guia, e ela é deficiente visual. Então, achei muito Puxa vida. interessante a gente poder conversar com ela, saber um pouco dessa experiência tão particular e tão pessoal da vida dela, e também refletir, né? Por que não refletir e repensar um pouco dessas nossas ideias tão básicas, tão simples, que é olhar o mundo. E para quem não olha, como é que é isso, né? Então, fica sempre esse questionamento. E nós achamos que temos somente os olhos da face, quando a alma tem várias formas de olhares, não é, Liliane? Que legal isso. Como é que funciona? Vocês vão fazer uma live com ela, é isso? Vamos fazer uma conversa com ela na segunda-feira à noite, dia 22, às 20 horas. E vamos conversar, então. Ela vai nos contar um pouco sobre essa experiência. Ela tem uma primeira formação em turismo
Então, ela teve a visão até os 20 anos, ela conseguia ter não total, mas uma parte da visão. Tanto que a primeira viagem que ela fez um mochilão pela Europa, quando ela tinha 20 anos, com, eu acho que uma porcentagem bem pequena, acho que 20% talvez da visão só. E isso com isso já é uma limitação muito grande, né? Imagina hoje viajar sem ter a visão, né? Completamente sem visão. Então, achei muito interessante a gente poder pensar naquilo que é os nossos limites, né, sensoriais, a partir do momento que a gente acha que é só a visão que nos traz os detalhes, só a visão que nos traz as lembranças, as memórias. E achei muito interessante o desafio de pensar que viajar é olhar, e viajar sem olhar. Como é isso, né? É bem interessante. Eu fico pensando aqui, quando tu falas nos sentidos de uma viagem, porque a pandemia nos enclausurou e nós vivemos somente a atmosfera do lar atualmente. Mas como você sente a mudança da pressão atmosférica, o sotaque das pessoas, o cheiro, né? O barulho da natureza, tudo isso envolve, né, outros tantos sentidos. E ela fotografa ainda? Ela fotografa pouco, porque ela diz que já aconteceu algumas histórias inusitadas dela estar ouvindo o guia falar e o guia dizia, olha a direita, e aí ela virava à direita e fotografava. Olha a esquerda, só que o guia estava de costas, ela estava de costas para o guia, então, quer dizer, tudo que ele dizia da direita, ela fotografava para a esquerda, tudo que era esquerda, ela fotografava na direita. São ainda histórias bem que não era no trânsito, né? São histórias que se tornam divertidas, interessantes, mas são histórias para a gente realmente repensar muitas coisas, né? Nesse espaço-tempo que a gente tem de uma viagem e que realmente não é só olhar, que a gente tem que sim, cada vez mais exercitar os nossos outros sentidos para poder trazer também outras experiências, né? Interessantes para a nossa vida. É uma linda labradora preta que está no site, né, da Melina Hillary, né? Hillary. Está no site, isso, está no site Sabe Caxias, na parte de cultura, você pode ver a foto, depois nós vamos colocar o link. Que legal, olha, isso eu acho bem interessante. Aliás, já tem o link para a live, inclusive, né, para o pessoal acessar. Vamos ampliar um pouquinho, né, a sala de fotografia às expedições, fora a pandemia. Como é que ela funcionou esse tempo todo até chegar? Conta um pouquinho como ela surgiu, resumidamente, para que a gente possa também contextualizar quem não conhece ainda e que possa desfrutar disso depois da pandemia, por exemplo. Hoje, digital, tudo bem, mas se quiser esse acervo de fotografias das expedições, como é que ele é acessado? Então, Miguel, a sala de fotografia, ela iniciou sua trajetória como uma escola de fotografia, que é o que a gente tem como objetivo maior, né? A gente trabalha com cursos, oficinas, palestras, workshops, projetos, muitos projetos culturais, hoje a gente desenvolve também, pesquisa, então a gente faz um apanhado de muitas coisas dentro do viés da arte, da cultura, e principalmente através do exercício da fotografia. Então, com essa experiência de poder ensinar, experienciar a fotografia, nada mais interessante e melhor no aprendizado do que fazer uma saída fotográfica, sair por aí para fotografar, para olhar o mundo. E então a gente fez desde as primeiras atividades de fotografia, dos primeiros cursos, a gente sempre fez saídas fotográficas. E eu fiz uma grande viagem em 2007, eu fiz uma viagem à Patagônia, Argentina. Na época a Patagônia ainda era muito desconhecida, a gente quase não tinha tantas referências, nem era um destino tão turístico. E voltei de lá apaixonada, né? E até hoje acho que é um dos meus destinos preferidos, né? Não viajei todo mundo, mas uma das minhas viagens preferidas de todas é a Patagônia. Acho que lá a gente tem uma ideia da grandiosidade da natureza e desse universo, assim, que a gente é quase uma formiguinha em meio
a esse universo cheio de encantos e belezas da natureza. Acho que aprende lá sobre as questões da água, da importância do meio ambiente, enfim. E com esse meu encanto... Como? Cada vez mais, não é? Cada vez mais. Com esse meu encanto, as pessoas... Comecei a contar para as pessoas, para os alunos, sobre a minha viagem, e as pessoas ficaram muito interessadas em... Lili, quem sabe tu organiza uma viagem para nos levar? E aí surgiu, então, a primeira expedição fotográfica para a Patagônia em 2011. E aí, então, estamos completando... Também, né? Isso. Estamos completando 10 anos. Eu fui um pouco redundante, né? Porque entrou naquela tua questão inicial, mas eu queria saber um pouquinho antes, como tu contextualizou já, que são os cursos, né? Que é aí o pessoal também. Legal, muito bom, né? E para acessar os endereços, aliás, eu quero citar também que eu tenho uma pastora belga que é mista com labradora, que são os cachorros. Olha! O nome dela é Safira, branca. Então ela tem o nariz ruivo, né? Ela fica no quintal, coisa mais querida, assim. Elas são, né, incríveis, né? Eu ganhei ela de presente numa visita ao Parque da Redenção em Porto Alegre há uns, sei lá, 8 anos atrás, né? E já faz parte da família. Sim, os pets são né? E da vida da gente, até porque eu fotografei ela um dia no quintal. O quintal ainda não estava nem crescidas as árvores, estava quase crescendo. E depois, com um pouco de trabalho fotográfico, ficou uma imagem bem legal de se ver. Então, eu me lembrei, quando eu olhei a foto aqui, da Melina e da Hillary, né? Como isso é importante também na vida da gente, né? E registrar a fotografia, a importância da fotografia. Vamos falar um pouquinho, né? Para nós completarmos aí um período de nosso bate-papo, Liliane. A importância da fotografia nos dias de hoje. Todo mundo se considera, né, um Picasso da fotografia, não sei que é o ícone da fotografia mundial, né? Não me perdoa a ignorância, mas você pode falar. Como é que está o caminho da fotografia? Então, Miguel, a gente está num período em que realmente, em termos profissionais da fotografia, a gente está com um período difícil, porque não estamos com trabalhos mais voltados para as pessoas, para os eventos, para as atividades sociais, e a fotografia ela depende muito dessa relação com as pessoas. Então, eu não sou fotógrafo sem ter pessoas para registrar, sem ter pessoas para conviver, sem ter a expectativa de poder guardar na memória esses momentos que são vividos conjunto com a família, conjunto com os amigos, com os eventos, enfim. Mas eu acho que a fotografia ela passa por um momento em que talvez esteja encurtando um tempo de importância, que é esse momento e essa relevância da fotografia enquanto espaço de memória. Nós precisamos, sim, retomar a fotografia como um espaço de memória. Registrar os nossos momentos em família, registrar os nossos amigos, registrar tudo aquilo que nos faz e que nos deixa como uma referência importante em momentos legais, momentos bacanas, momentos que a gente precisa realmente recordar, acessar a nossa memória a partir da imagem fotográfica. A fotografia ela tem uma importância maior do que a gente imagina, que é a importância do tempo. Além dela ser a única forma que a gente tem de parar o tempo, de obrigatoriamente conseguir congelar esse momento, esse instante mágico, a única forma que nós temos é a partir da fotografia. E também temos a fotografia como um instrumento importantíssimo para trazer a nossa memória à viva, a nossa memória à tona. É a partir da fotografia que a gente relembra, revive a infância, revive histórias, revive momentos importantes, revive as viagens. Então, eu acho que o acesso a essa ideia de que a fotografia é a nossa memória faz parte de um processo ainda de educação visual, ainda de educação de memória, ainda de educação de patrimônio, faz parte de um imaginário que as pessoas ainda não se deram conta.
Então, acho que cada vez mais é importante que a gente retome esse assunto, que a gente converse mais sobre isso. O quanto a fotografia vai ser importante no futuro, principalmente, e não exatamente no momento que nós estamos. As pessoas trouxeram a fotografia muito para o seu momento atual, para o seu momento hoje, no instante do agora. E elas não estão lembrando que isso faz parte de uma história para o futuro ainda. Eu acho bem legal você falar sobre isso, porque você falou em parar o tempo, né? E tem uma das músicas que eu compus que é justamente isso, né? Já não podemos parar o tempo. E a fotografia tem essa virtude. E também na questão cultural, né? Na questão da relação familiar, há muita frieza, né? No sentido, ainda mais na era moderna, né? Que as famílias são diferentes, não disfuncionais, diferentes, né? Famílias mistas, então significa muitas vezes a insensibilidade com aquela questão. E temos a questão da impressão, né? A digitalização faz com que se perca muita coisa, né? Eu mesmo parei de revelar fotos há algum tempo e lamento, fica sempre aquela coisa, vou mandar escolher algumas, vou mandar revelar, mas você tem 3.000 fotos nas suas plataformas digitais, né? Mas aí você desiste do trabalho. Não, tá tudo bem enquanto tá tudo bem. E se tivermos aí um apocalipse digital, o papel se perde, né? A tua opinião sobre isso para a gente concluir antes do serviço do evento de segunda-feira, de segunda não, de sábado, né? É sábado ou segunda? Não, é 22 não, segunda. Isso. Então, Miguel, muito importante esse assunto. É muito importante que a gente tire um tempinho para fazer a escolha de algumas imagens. Cada vez mais essa importância do curador, que é essa pessoa que escolhe, que organiza, que separa esse material, para que a gente tenha, assim, o futuro. As imagens digitais ainda não têm uma garantia de mais de 5 anos de vida. A imagem no papel, impressa no papel com químico, ela vai te dar uma garantia de 100 anos de vida. Se ela vai durar 100, não se sabe, mas talvez se ela durar 20, 30, 50, nós estejamos preservando, sim, uma boa parte da nossa memória. Então, é muito importante que as pessoas consigam escolher algumas imagens, selecionar algumas imagens, fazer a impressão de algumas imagens em termos de laboratório fotoquímico, para que isso tenha, sim, uma durabilidade e que a gente possa acessar, em algum momento, os nossos álbuns de família. Os nossos álbuns de família vão nos dar identidade, vão nos dar história. Sem isso, a gente não tem memória. Então, é muito importante que a gente retome isso na fotografia. Então, esse é um trabalho muito, muito, muito importante. Nós fazemos, então, na sala de fotografia também, se precisar, a gente pode escolher as fotos, organizar, separar, montar, criar um álbum de família para ti, Miguel. Que legal, olha, eu sou cliente, gostei. E porque, na verdade, o papel representa justamente isso, né? Essa nossa lembrança física. O disquete muda, né? Mesmo na nuvem, mesmo a rede social, você pode perder a senha, você pode ser bloqueado, a rede social pode sair do ar, né? Você não sabe, sim, você está colocando lá numa gaveta e num armário que não é teu. As pessoas têm feito isso, álbuns na rede social, álbuns, e aí, né, enfim, muito bom conversar contigo, e nós teremos a oportunidade, se você permitir e aceitar o convite, em outras plataformas, mas também de cultura, falando sobre outros eventos da sala de fotografia. Eu gostaria que tu desse, então, o serviço deste evento que acontece agora, segunda-feira. Muito obrigada, Miguel. Obrigada pelo espaço. Eu espero que todos possam vir conversar com a gente no dia 22, segunda-feira, às 8 da noite. Vai ser uma conversa informal, vai ser o acesso vai ser a partir do YouTube da Sala de Fotografia, então qualquer pessoa pode encontrar, tanto Sala de Fotografia como Liliane Giordano, nas redes sociais, na internet, vai nos encontrar, e a gente vai ter lá, então, uma conversa muito interessante com a Melina, contando um pouco dessa experiência, que é viajar o mundo sem olhar, mas sentindo, né? Tratando de colocar em todas as suas emoções e os seus sentimentos a partir dos outros sentidos. Então, esperamos que seja interessante, que as pessoas possam também se inspirar com a história da Melina e pensar que a gente tem que ter um pensamento positivo, que podemos sim fazer muitas coisas além das limitações que nós mesmos nos colocamos. Então, tá aí a Melina mostrando que não é só a deficiência visual,
que se consegue viajar e fazer muitas coisas a partir de uma vontade, a partir de um desejo maior, né? Então, esperamos que possa trazer inspiração e que as pessoas, sim, se inspirem para viajar. Não precisa ser para longe, pode ser para os bairros vizinhos, para as cidades vizinhas, para qualquer lugar. É uma viagem, é um olhar, é um sentido, e trazer uma experiência positiva a partir desses sentimentos, de guardar na nossa memória coisas positivas e bacanas a partir disso. Legal, e com certeza um bom entretenimento e motivador nesses tempos aí, né, de dificuldades sociais mundiais que vão passar com certeza. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, Miguel. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Legal. Conversei com a Liliane Giordano, curadora da Sala de Fotografia, falando sobre este evento. Então, repetindo, segunda-feira, 22 de março, às 20 horas, né, pelo YouTube e as outras plataformas da Sala de Fotografia. Você foi convidado aí pela curadora do evento. Legal? Um abraço, nós voltamos. Curta, compartilhe, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.